João Marcos, antes e depois. Deus nos ensine a sua palavra. Na fé cristã, surpreende-se, nós não cremos que as pessoas mudam. Na fé cristã, nós não cremos que as pessoas mudam. Nós cremos que Deus transforma as pessoas. São duas coisas bastante diferentes uma da outra. A mudança que alguém consegue produzir em si mesmo é uma mudança superficial. Eu vou fazer isso. Eu vou frequentar a academia. O ano de 2020 chegando, você pensa isso. Eu vou fazer uma dieta superficial, na casca somente do ser. Dura, via de regra, pouco tempo. Não muda quem nós somos. A mudança autoinduzida é temporária. A mudança autoinduzida é limitada. É somente nisto e não na pessoa em si. Nós pensaríamos quando alguém se apresenta a nós tão diferente, e nós pensamos, puxa, mas rapidamente nos decepcionamos, porque a pessoa continua interiormente a mesma. E por fim, a mudança que a pessoa faz em si própria não é somente superficial, temporária e limitada, mas é ilusória. Porque a essência humana continua a mesma. Na fé cristã, nós não cremos que as pessoas mudam, mas nós cremos que Deus pode transformar as pessoas, pelo seu poder, pela sua graça, por uma mudança de coração, por uma mudança de mente, e isso é uma mudança verdadeira, essencial, que se demonstra e que permanece. E a história de João Marcos na Bíblia, que está presente no livro dos Atos dos Apóstolos e em duas outras epístolas, é muito importante para nós atentarmos e para nós aprendermos e para nós entendermos, porque mostra a forma como Deus transforma e mostra a mudança que é operada por Deus. Vamos então considerar o contexto. João Marcos saiu com Paulo e com Barnabé na sua grande viagem missionária. Nós vimos no domingo passado o primeiro trecho da viagem pela ilha de Chipre, quando compraram a sua passagem de viagem para as ilhas gregas. Esse é um presente melhor do que louça. Não deixe de ir à ilha de Chipre e ver as igrejas mais antigas do mundo ainda em pé naquela ilha. Quando atravessaram, indo para a região que hoje nós chamamos de Turquia, atravessando um caminho dificílimo, farei referência a isso em pouco. O texto nos diz que João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Lucas, movido pelo Espírito Santo, não escreveu porquê. E se você quiser descobrir porquê com 100% de certeza, somente na Nova Jerusalém, quando chegar lá e procurar por esse rapaz chamado João Marcos para conversar com ele. No entanto, os comentaristas bíblicos nos oferecem pelo menos 3 possibilidades. Na página 3 está publicado o resumo da pregação. O primeiro ponto é este: o que afastou João Marcos? E nós queremos considerar as hipóteses que há sobre isso. Primeira hipótese: ele se ressentiu com uma mudança na liderança do grupo. Quando saíram de Antioquia, estava sempre escrito Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Barnabé primeiro, Saulo depois. Mas quando nós chegamos a este texto, a ordem das palavras muda. Paulo
e os que estavam com ele. Ao longo dos acontecimentos ficou claro que o líder do grupo não era Barnabé, o líder do grupo era Paulo. Foi Paulo quem pregou para o procônsul no texto do domingo passado. Foi Paulo quem enfrentou o mago Bar-Jesus. Foi Paulo quem tomou a liderança do grupo. E se é isto que aconteceu, eu não posso afirmar, mas posso pensar. E você pode pensar comigo. Se foi isso que aconteceu, no coração de João Marcos passou um pensamento. E ele pensou, eu preferia do jeito que era antes. Como muitos sentem assim, pensam assim, vivem assim, especialmente, veja como a Bíblia é ampla, quando o assunto é troca de liderança. Ainda que a Bíblia diga, não digas que os dias de ontem eram melhores que os dias de hoje, porque fazendo isso estarás cometendo uma grande loucura. A Bíblia diz isso. E ainda que a Bíblia diga também que, contanto que seja dentro de um tema bíblico, e contanto que não contrarie as Escrituras Sagradas, as mudanças vêm de Deus, nós nos ressentimos delas. As únicas mudanças que devem ser resistidas são aquelas que contrariam claramente o ensinamento da Bíblia. Do contrário, abra o seu coração, porque se forem bíblicas, as mudanças vêm de Deus. Eu não posso afirmar que foi isso, mas eu posso pensar que foi isso. E se eu posso pensar que foi isso, eu posso pensar que João Marcos se ressentiu que houvesse uma outra pessoa conduzindo o grupo. E meus amados irmãos, isso acontece em todo lugar e em todo tempo. Veja uma empresa quando chega um chefe novo. Veja uma escola quando se troca a liderança. Veja uma igreja quando troca o pastor. Eu acredito, e acredito que os irmãos acreditem também, tratando especificamente deste ponto, que quem escolhe pastor para a igreja é Deus. E seguramente, eu tento fazer isso de forma não pessoal, mas seguramente todos nós que ocupamos este ofício temos muitos defeitos, individualmente. Temos grandes limitações. No entanto, há em nosso favor que foi Deus quem apontou aquele que ocupa o pastorado. Nós observamos pessoas que se comportam como João Marcos. Sobre um texto bíblico, em vez de ouvir o pastor, elas preferem ouvir o YouTube, o pastor do YouTube. Em vez de se expor à pregação da palavra pelo seu ministro, por aquele que Deus apontou para isto, que Deus colocou como representante do próprio Deus na sua vida, as pessoas preferem procurar inspiração e instrução bíblica em outras pessoas. Temos visto isso em toda parte. As pessoas preferem ouvir qualquer um, menos aquele que lhes foi apontado pelo Senhor. O pastor não deve levar isso para o lado pessoal, porque o problema não é pessoal, o problema é espiritual. É um problema da pessoa, não com o indivíduo que é o pastor, mas com Deus que apontou o pastor. Recusa-se a ouvir o pastor, recusa-se a ouvir Deus. O pastor chegou na igreja e um dos diáconos de ponta da igreja rapidamente começou a se ausentar dos cultos. E o pastor foi visitá-lo, e quando foi visitá-lo, perguntou: meu irmão, o que está acontecendo? Ele disse: pastor, eu não vou mentir não, eu vou falar a verdade. Eu acho a sua cara muito feia, e eu não gosto da sua pregação.
O pastor tinha duas opções. Uma era voltar para os irmãos e falar assim: eu fui ofendido e quero trazer o nome dele na sessão do mês que vem. A segunda opção é entender que esse problema não é pessoal, é espiritual. E o pastor respondeu: minha cara, irmão, é feia, minha pregação é ruim, mas você pode me ajudar a melhorar. Você pode orar comigo, você pode caminhar comigo, e juntos nós vamos fazer algo para o Senhor, apesar das minhas limitações. Eu não posso afirmar que foi isso que tirou João Marcos, mas é uma possibilidade. E se foi isso, o mesmo problema tira muita gente até hoje. Então nós devemos vigiar sobre o nosso coração. Outra hipótese a respeito da saída desse moço, da viagem missionária, da expedição missionária, é que ele era imaturo, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. E exatamente por não ter maturidade, por não ter segurança, por não ter clareza de princípios, é que, como Paulo escreveu alguns anos depois, tais pessoas são levadas à roda por todo vento de doutrina. Estão sempre girando, nunca parando de girar. Não ficam tontas, não. Hoje estão aqui, amanhã estão lá. Quando estão presentes com tanto fervor. Mas quando estão ausentes com o mesmo fervor. Fazem-se grandes cooperadores por tempo limitado. Apresentam-se para todo o serviço por algumas semanas somente. São meninos, Paulo diz. Agem como meninos, sentem como meninos, pensam como meninos. Mas é necessário deixar as coisas de menino para abraçar as coisas de alguém que está espiritualmente crescendo. Quando ele deixou o lugar, a Bíblia é muito clara: apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Lá em Jerusalém, onde a igreja se reunia na casa dele. Lá em Jerusalém, onde ele seguia Jesus de perto. Seguir para aquele lugar tão amado foi fácil, difícil foi deixar Jerusalém. E nós podemos encarar a vida com a mesma infantilidade no que diz respeito às coisas espirituais. Talvez, esta é a segunda hipótese, ele tenha se afastado porque não tinha maturidade suficiente para poder abraçar o serviço do Senhor com todo o seu coração, como deveria. Jesus disse: quem tem posto a mão no arado, você sabe o que diz Lucas 9,62? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Mas João Marcos não somente olhava para trás, ele estava com o coração lá atrás o tempo todo, na casa da mãe dele, onde a mãe dele punha pão quentinho separado para ele todo dia. Na casa da mãe dele, na igreja que funcionava na casa, onde todo mundo era amigo. Infantilidade. A obra é mais importante do que quem toca a obra. A obra é mais importante do que os obreiros. A obra é mais importante, segundo a Bíblia Sagrada, do que qualquer outra coisa. É um retrato da forma como muitos vivem a sua vida cristã. Recusam-se a que Deus lhes propicie crescimento espiritual e emocional. Se apegam à sua forma antiga de viver. Não se fazem pessoas ensináveis e por isso não crescem, não querem crescer e não irão crescer. Permanecem onde têm permanecido, nas mesmas desobediências, no mesmo jeito de sempre, com saudades da Jerusalém deixada. Tornam-se espiritualmente pessoas que não têm felicidade.
Porque para ser feliz no serviço do Senhor, para ser feliz na vida cristã, não basta colocar um pé lá e o outro cá, uma mão no arado e a outra em qualquer outra coisa. É preciso apresentar-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, todo o coração. E aí sim, encontramos aquela felicidade que Jesus prometeu 100 vezes mais neste mundo. Quem deixou qualquer coisa por amor de mim, encontrará neste mundo 100 vezes mais. É a promessa do Senhor. É a promessa do Senhor. E no mundo por vir, a vida eterna. Por que ele saiu? Hipótese número 1. Ele se ressentiu, magoou que Paulo e não Barnabé fossem o líder do grupo. Hipótese número 2. Ele não tinha maturidade para lidar com aquilo. Ele gostava do conforto e ele detestava o desafio. Melhor seria dormir do que vir ao culto da manhã. Talvez ele pensasse assim. Terceira hipótese, eu não posso afirmar nenhuma delas, mas a terceira hipótese é que foi uma reação aos perigos, às dificuldades da obra do Senhor. Chegou na ilha, teve que deparar-se com um mago, e aquilo assustou, saiu da ilha. Durante a ilha, teve que sair viajando a pé, de cidade em cidade, de casa em casa, de pessoa em pessoa, debaixo da chuva, debaixo do sol. Aquilo era difícil, aquilo era ruim, havia oposições e sacrifício pessoal. E, no entanto, o texto parece fazer referência, leia comigo. Partindo de Pafos, os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Esta informação não está aqui por causa de nada. No tempo que a Bíblia foi escrita, tinta era caro, papel era caro. O que está escrito por um propósito. Há uma razão para isso estar escrito. E a razão é o seguinte: este era um dos trechos mais perigosos de se passar. Havia bandidos na estrada, por toda ela. A estrada era perigosíssima. Era um lugar onde havia roubos e assassinatos, latrocínios e coisas piores do que essa. Os romanos viviam mandando escoltas para essa estrada. E Paulo parece que fez referência a isso lá na carta aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 11. Queira consultar comigo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11. De 23 a 27. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, de 23 a 27. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores. Talvez essa seja a referência. Em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. A soma destas coisas pode ser que tenha assustado o jovem João Marcos, e ele se assustou com a cruz que nos é dada para carregar, e confirmou as palavras do Senhor Jesus: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra,
Jesus falou, logo se ofende. Todo salvo, eu e você, todo salvo tem uma cruz para carregar. Não são as doenças, porque os incrédulos também adoecem. Não é o carro roubado, porque o ladrão não escolhe roubar carro só de crente. Não é as tristezas e as pressões e as preocupações da vida, porque isso quem não é salvo tem também. A cruz que nós temos para carregar é aquilo que nós rejeitamos do mundo, e aquilo que nós negamos a nós mesmos, e aquilo que nós escolhemos passar por amor ao Senhor, por fidelidade ao Senhor e para honrar o Senhor. Isso é a cruz. Tristeza pelo pecado é a cruz. Anseio por uma vida mais consagrada é a cruz. Eu conheci uma irmã que chorava porque queria dar ofertas maiores à igreja. Só uma eu conheci até hoje. É a cruz. E um rapaz uma vez reclamou com Cristo que a cruz estava muito pesada. Então o Senhor disse a ele, tudo bem, vamos trocar. Levou ele a um cômodo nas cortes celestiais, cheio de cruzes. E disse a ele, põe a sua aqui. Ele colocou a dele no lugar. E o Senhor falou, pode escolher qualquer cruz que tem aí. Então ele passou analisando as cruzes que havia, mas uma lhe pareceu grande demais. Ele disse, não, essa não. Então ele passou procurando outra, cujos troncos eram maciços, parrudos. Ele falou, não, essa também não. Outra ele viu, nada polida, as farpas, iriam machucá-lo todo ao carregar. Ele disse, não, essa aí também não. Andou mais um pouco e viu outras, ainda mais pesadas, ainda maiores. E depois de passar por todo aquele quarto, ele viu uma que lhe pareceu tão boa. Ele disse, Senhor, essa aqui me atende. Jesus falou, mas você entrou com essa. Foi com essa aí que você chegou. Se nós reclamamos da cruz que nos é dado, é dado. Se nós reclamamos daquilo que temos de fazer para honrar o Senhor, se nós reclamamos daquilo que nos é dado por Cristo, não somente estamos desonrando Deus que nos salvou, não somente estamos desonrando Deus que nos salvou, mas estamos menosprezando os privilégios da salvação. E estamos nos tornando figuras desfiguradas de nós próprios, uma vez em Cristo. Alguém reclama da igreja e não percebeu até agora que tem uma igreja da qual faz parte, que é muito mais motivo para agradecer do que para reclamar. Alguém reclama do pastor 11h20, ele ainda não terminou. E não percebe que, apesar dos defeitos e limitações, há um pastor. Outro reclamará disto e outro reclamará daquilo. E, meus amados irmãos, que ofensa aos céus, porque estamos reclamando de privilégios que nos são dados. Estamos reclamando de bênçãos exclusivas que pertencem àqueles que Cristo adquiriu para si na cruz do Calvário. Não reclame, não ofenda o Senhor Deus, reclamando daquilo que é dado como bênção para a sua vida. Talvez tenham sido as oposições que fizeram João Marcos se afastar. Muito embora a Bíblia diga, meus irmãos, tende por motivo de alegria
Esse texto é o tal. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé vos será dada. O que é o pastor João Marcos? Não sei, não posso afirmar, mas há hipóteses. Pode ter sido um problema com a liderança. Ele ficou chateado que Paulo assumiu a liderança do grupo em vez de Barnabé. É interessante, uma última menção disso, como as pessoas têm calor e fervor e zelo para disputar por questões de natureza administrativa, que são as menores, as menos importantes, as mais frugais de todas. Porque se alguém levantar na sessão que deveríamos ter pintado essa parede de azul em vez de verde, e o voto dos irmãos, eu não acredito que nunca trarei um assunto desse ao voto, mas se necessário for, o voto dos irmãos disser que é azul, sabe o que nós faremos, amados? Nós vamos pintar por cima e só. E é tinta, e é parede, é tijolo, é massa, acabou. Quanto zelo nós temos nessas coisas? Deveríamos ter o mesmo zelo, o zelo pela doutrina. Isso é mais importante. Deveríamos ter o mesmo zelo, o zelo pela obra, não a obra da construção, senão da construção do reino de Deus. Isso requer zelo de nós, empenho de nós, amor de nós. Pode ter sido que ele tenha saído em segundo lugar, que ele tenha deixado o seu lugar por causa de uma imaturidade. Resistiu à oportunidade que Deus deu para ele crescer. Quanta gente segue as pegadas dele. Ou pode ser em terceiro lugar que tenha sido por um susto e o medo que ele tomou diante das dificuldades, das oposições e das vicissitudes da vida cristã. Uma forma ou outra ele permanece diante de nós como um lembrete. Se alguém pensa que está em pé, porque esse homem andava com Paulo de Tarso, como gostaríamos de ter essa companhia? E esse homem viu o agir do Espírito Santo por meio de um homem santo como Paulo, e ainda assim ele caiu. E a Bíblia diz: se alguém pensa que está em pé, cuide para que não. Capítulo 15, verso número 36, é a nossa segunda consideração, quando perguntamos se Paulo errou com João Marcos. Atos 15, 36. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre Barnabé e Saulo, que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Minha pergunta nesse segundo ponto desta manhã: Paulo errou com João Marcos? Eu tinha um professor que dizia que sim, que foi uma fúria de Paulo, um autoritarismo de Paulo, que Paulo não devia ter feito isso. Mas eu descubro que existe gente que morre de vontade de achar erro em Paulo, com uma fúria, com uma intensidade tão grande, tanta vontade de achar um erro em Paulo. Olha, eu quero dizer para os irmãos que Paulo era pecador. Se não fosse pecador, não tinha morrido. Paulo era pecador. Mas eu quero dizer aos irmãos que ele era um pecador de uma categoria um pouco superior. Eu quero dizer aos irmãos que ele era pecador, mas que nos seus escritos, no tanto quanto ele foi movido pelo Espírito Santo, Paulo não errou em seus escritos. As pessoas procuram erros em Paulo, mas algumas coisas são evidentes. A primeira: Paulo estava certo. Não seria honesto levar João Marcos de tiracolo como se nada tivesse acontecido. Coisas sérias têm que ser tratadas como coisas sérias.
E o arrependimento pelo pecado tem que falar mais alto que o pecado. Em segundo lugar, Barnabé discordou de Paulo, mas quando levou para Chipre, é o que diz no final do verso 39. Eu digo para você que não existe nada na Bíblia escrito sem propósito, porque em Chipre ele tinha estado. O problema foi depois que saiu da ilha. Em Chipre ele era conhecido, em Chipre ele poderia de alguma maneira ministrar. Ele, com certeza, é a minha última consideração aqui, demonstrou o desejo de voltar, mas não era o correto. Quando o Espírito Santo falou, lá no começo do capítulo 13, ele disse: apartai-me a Barnabé e Saulo, não Barnabé, Saulo e João Marcos, para a obra a que os tenho chamado. Paulo foi usado por Deus para nos ensinar que erros têm preço, que o preço do erro muitas vezes é grande e muitas vezes não, todas as vezes tem que ser pago. Terceira consideração nesta manhã. Vamos passar 16 anos na história dos dois e chegar à carta que foi escrita a Filemon. Nosso terceiro ponto é como se deu a reconciliação. 16 anos adiante, carta a Filemon, logo antes da epístola aos Hebreus. Filemon, verso 24. Qual o primeiro nome? Diga qual o primeiro nome? O segundo nome? Qual o segundo nome? Marcos é o primeiro, Aristarco é o segundo, o terceiro nome? Demas. E o quarto nome? Lucas. E eles são chamados de meus cooperadores. O primeiro deles, Marcos, 16 anos depois. A viagem de Paulo e Barnabé foi no ano 45, Filemon foi escrito no ano 61, nós estamos falando 16 anos depois. Mais 6 anos, vá lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso número 11, mais 6 anos, foi escrito no ano 66, capítulo 4, verso 11, de 2 Timóteo, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo mudou de ideia ou Marcos mudou de atitude? Paulo mudou de ideia ou foi Marcos que conseguiu vencer os seus erros de antes? Paulo mudou de ideia ou Marcos mudou? Na verdade, Deus transformou Marcos, porque a passagem do tempo não é garantia de nada, só de envelhecimento e de dor nos ossos. A passagem do tempo não é garantia de sabedoria, a passagem do tempo não é garantia de maturidade, a passagem do tempo não é garantia de discernimento, nem de piedade. Não foi que Marcos envelheceu e aprendeu, não. Não podemos diminuir e igualar a obra do Senhor ao envelhecimento. E nem considere que o agir do Espírito Santo seja igual a uma mera obra da carne. Ah, eu era menino, eu fazia essas coisas, agora eu não faço mais nada. Toda obra que vem de Deus é feita somente pela palavra e pelo Espírito. Marcos foi transformado em uma pessoa diferente. Ele que antes era um menino inútil, se transformou em alguém operoso no reino de Deus. Se antes ele era insubmisso, Deus tratou, porque ele foi colocado numa posição de... Já ouviu falar em lavar os pés na Bíblia? É engraçado porque eu não tinha achado nenhuma atitude que fosse explicativa no nosso tempo do que é lavar os pés. Até que eu me lembrei de um filme que eu assisti uma vez,
o marido chega em casa e estende as pernas e fala para a esposa assim: tira o meu sapato e as minhas meias. E ela fazia isso. E as irmãs ficaram insultadas, e fiquem. Mas esta é uma atitude do nosso tempo, comparável ao que era o lavar os pés dos tempos bíblicos. Deu para entender? João Marcos estava colocado numa posição de serviço. Se ele antes era insubmisso, ele se tornou alguém dedicado ao serviço. Servir o Senhor com alegria. Se o problema era imaturidade, ele demonstrou ter crescido na fé, porque foi recebido no seio da obra do Senhor. Se o problema eram as dificuldades, eu quero te garantir que as dificuldades não sumiram nem diminuíram. Ele aprendeu a ficar firme nelas. Ele aprendeu a ficar firme nelas. O que aconteceu? Como eles se reconciliaram? Foi Paulo que diminuiu as suas expectativas para poder dar espaço para alguém infantil na fé, insubmisso, mimado e nós conhecemos Paulo o suficiente para saber que Paulo não faria uma coisa dessa. Não foi Paulo que diminuiu as expectativas, foi João Marcos que cresceu até expectativas bíblicas e razoáveis. Caminhando no final, 4 lições dessa história para mim e para você. Primeira delas: haja em mim e em você submissão. 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 Como as pessoas resistem a uma submissão bíblica? Quando são questionadas dos seus erros, as pessoas, via de regra, respondem com protesto dizendo: mas que mal há? Que erro há? Qual é o problema? Haja em nós uma submissão bíblica. Coragem para resistir toda mudança contrária à palavra, mas espiritualidade para acompanhar todas aquelas que estejam segundo o padrão do Senhor. Segunda lição para nós: haja em nós coragem. Se ele saiu de medo das dificuldades, nós temos graça de Deus para permanecer diante de todas as dificuldades da vida. Não será, meu amado e querido irmão e minha irmã, uma doença que vai te tirar do caminho do Senhor. Não será um desemprego, nem uma provação que vai te tirar do caminho do Senhor. Não será uma luta, nem uma pressão, nem um grande problema que vai te afastar das coisas de Deus. Eu sempre estranhei aquele texto que está lá no livro dos Provérbios, que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque é pequena a tua força. Esse texto me parecia óbvio. Eu falei assim: é óbvio. Se eu estou fraco, porque a minha força é pequena. Até encontrá-lo à luz de Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não serão as dificuldades que nos derrubarão se nós estivermos firmes e fortes no Senhor. Terceira lição: haja em mim e em você serviço, porque é pelo serviço dedicado e amoroso que Deus promoverá em nós a sua obra. Ninguém crescerá na fé à parte da vida da igreja. Ninguém crescerá na fé à parte do serviço na vida da igreja. Em quarto e último lugar, nossa consideração final nesta manhã, diante dessa história tão bela da Bíblia, de transformação feita por Deus, haja em nós esperança. Esperança por nós próprios, esperança pelos outros. Eu me desaponto comigo todos os dias, mas não preciso desistir de mim, porque Deus ainda não concluiu a sua obra em mim. Se você se desapontar comigo,
Não desista de mim, porque Deus ainda não completou a obra dele em mim e nem em você. Se somos salvos, meus amados irmãos, há em nós um espírito que se chama espírito zeloso. Uma tradução recente diz espírito ciumento, que não vai nos deixar entregues ao pecado que tanto nos desfigura. O pecado nos desfigura. O homem é o doce, gentil e amável, até ficar irado. Então ele se torna um monstro, o oposto daquilo que ele é. Alguém, uma irmã, é uma pessoa doce, gentil, solícita, que atende os outros, que dá até o lugar dela na fila para outra pessoa. O lugar no ônibus ela dá para outra pessoa, veja isso. Mas a cobiça desfigura, nos transforma em pessoas mesquinhas e amargas e avesas. O orgulho transformou anjos em demônios, e até hoje faz. A gula, nem sempre a gente fala desse pecado. A gula transforma a refeição, em vez de um culto de gratidão, num impulso animalesco, desenfreado. O ódio faz parecer que o outro é a encarnação do erro e você é a encarnação da justiça. Todo pecado desfigura, mas o Espírito zeloso que habita em nós não consentirá, não permanentemente, que o pecado nos desfigure. Ah, meus amados e queridos irmãos, eu digo diante de vocês, com toda a sinceridade do meu coração, muita coisa em mim que me desaponta, mas esse texto, essa história me ensina que o meu estado atual não é uma prisão, é uma etapa. Deus, enquanto entrar e sair oxigênio deste corpo, Deus não terminou o que Ele tem para fazer em mim. Nós não acreditamos que as pessoas mudem, mas nós acreditamos que Deus as transforma. Nós acreditamos que o Espírito que habita em mim e em você pode fazer de mim e de você, por difícil que seja de acreditar, uma pessoa melhor. Aconteceu com João Marcos, por Deus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu estou deixando para os irmãos este pensamento de um homem chamado John Newton. Ele era comerciante de escravos. Se houve algo mais vil para alguém fazer na vida. Ele era filho de um pastor e, entretanto, profundamente resistente ao Evangelho. Ele foi criado na igreja e saiu dela com alegria, virando as costas para aquilo que ele foi ensinado. O navio afundou, somente ele sobreviveu, e ele ficou dias boiando no mar, lutando contra Deus, até que enfim, rendeu-se ao Senhor. Ele escreveu anos depois: eu não sou o que devo ser, nem sou o que posso ser, nem sou o que quero ser, mas graças a Deus não sou o que já fui e não sou o que serei. Pela graça de Deus sou o que sou. Não sou o que já fui, mas também não sou o que serei.
aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.